Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje no Japão é Halloween. Hoje a minha mãe vai fazer uma maquiagem de Halloween, porque daqui a pouco tem festa na casa de uma amiga minha. Que legal, né, Ju? Né? Você tá animada? Sim, muito. Então, a gente viu uma maquiagem da Melissa Soares. Ela é muito linda, gente. E a gente quer fazer uma maquiagem de boneca quebrada, inspirada na maquiagem que a gente viu dela. Né, Ju? Né? E eu vou ser essa boneca quebrada. Então vamos começar, Ju? Vamos. Vem com a gente pra ver como é que vai ficar. Bom, o primeiro passo foi dar uma preenchida na sobrancelha da Ju. Não que seja uma coisa necessária, mas como é uma maquiagem pro Halloween, eu queria que ela ficasse mais definida. Então eu optei por uma sombra marrom bem clarinha e passei nas duas sobrancelhas, desde o comecinho até fazer a curvinha no cantinho externo. É bem simples, nada exagerado, nem nada muito forte também. O próximo passo foi criar uma base para essa maquiagem que a gente vai fazer. Eu usei um corretivo e passei esse corretivo em toda essa área da pálpebra móvel e abaixo das sobrancelhas também. Isso ajuda a complementar esse preenchimento que a gente fez na sobrancelha, dando mais destaque, deixando o olhar mais expressivo. Eu passei dos dois lados da mesma maneira, com um pincelzinho língua de gato. Não tem muito segredo, gente, é fazer o risquinho ali acompanhando o desenho da sobrancelha e depois ir puxando para baixo e dar umas batidinhas assim com o dedo para esfumar. E pronto. Com uma sombra bege mais clarinha do que o tom da pele da Ju, eu iluminei abaixo da sobrancelha e depois já comecei a fazer o esfumado com uma sombra marrom clarinha. Eu usei a Tease da Naked 2, mas pode ser qualquer sombra marrom clarinha que vocês tenham em casa mesmo. Não tem necessidade de ser nenhuma sombra de marca específica. Usei um pincel bem fofinho, como vocês podem ver, para o esfumado ficar mais suave, quase que imperceptível. O próximo passo foi a aplicação do primer. Eu apliquei esse primer com um pincelzinho língua de gato e depois dei batidinhas com o dedo mesmo, na área onde eu vou aplicar a sombra colorida. Eu quero uma maquiagem um pouco mais marcada, então não vou me preocupar em ficar esfumando demais, porque senão essa marcação ela vai desaparecer. Com o pincel também língua de gato, só que esse mais denso e mais firme, eu peguei uma sombra roxa e demarquei o lugar onde eu quero que essa sombra roxa acabe. Feito isso nos dois olhos, o próximo passo foi começar a depositar mais sombra e dar uma esfumada bem de leve nesse arco que eu criei. Essa maquiagem ela é uma maquiagem marcadinha, então não tem necessidade de ficar esfumando muito, subindo com a sombra para criar aquele degradê mais homogêneo. O importante é esfumar só para tirar aquela marcação que fica depois que a gente aplica a sombra com o pincel. Agora com o pincel de aplicar sombra, eu troquei o lado do pincel, como vocês podem ver. Antes eu estava usando o lado menorzinho, que era para detalhes. Agora eu estou usando de aplicar sombra. Eu estou depositando nessa área do cantinho interno uma sombra rosa mate. Em seguida eu venho com uma sombra metalizada, que é um tom já mais fechado de rosa, puxado para um lilás, assim. Quase um magenta. E vou criando esse degradê. Eu borrifei um pouquinho de fixador no pincel, porque como eu não sabia se a Julia ia passar a mão no olho e ia tirar a maquiagem, eu quis ter certeza de que ela ia ficar bem certinha no lugar. Basicamente, o começo da maquiagem foi esse. Depois eu fui acertando à medida que eu ia fazendo para deixar os dois olhos simetricamente iguais. Com aquele mesmo pincel de aplicar sombra e a sombra rosa metalizada num tom um pouquinho mais escuro, eu fui depositando a sombra abaixo dos cílios inferiores e com a mão bem levinha fui puxando, fazendo um rabinho no canto externo também. Pra criar tipo aquele gatinho, sabe? Que fica mais puxadinho assim. A Júlia já tava entrando no clima da boneca já. Agora com aquela sombra roxa que eu apliquei no comecinho, a primeira sombra que eu apliquei, eu vou voltar com um pincelzinho mais fofinho e vou esfumar o cantinho externo para completar o degradê e para dar realmente, para deixar realmente aquela marcação da onde a sombra termina com o rabinho mais puxadinho.
eu resolvi fazer um delineado, mas nada muito exagerado também. Então, é uma parte que eu acho que nem tem, assim, necessidade de ser feita. Eu queria realmente só dar mais uma marcadinha e deixar o olho com um aspecto mais puxado. Por isso, eu resolvi fazer o delineado. Eu peguei um pincel bem fininho, o E11 da Sigma, e o meu delineador em gel da L'Oreal, e criei então esse delineado fininho também para não chamar tanta atenção, era só mesmo para definir e deixar o olho mais puxadinho. Gente, esse passo de passar um balme nos lábios da Ju era pra eu ter feito logo no começo, porque ela tem os lábios super ressecados, mas eu esqueci. Mas eu quis mostrar pra vocês. Então, agora eu tô iluminando realmente abaixo da sobrancelha com uma sombra mais branquinha e um pouco perolada, porque eu achei que aquela outra não tinha dado tanto destaque. E em seguida já tô limpando a sujeirinha de sombra que caiu no rosto da Ju, pra eu poder preparar a pele. Na verdade, a Júlia não precisa de preparação de pele, mas como a gente está fazendo uma boneca quebrada e eu vou desenhar na pele dela, eu preciso criar uma base para esse produto que eu vou aplicar por cima aderir melhor. Eu resolvi aplicar a minha própria base no rosto da Júlia e estou espalhando com esse pincel. Ele é bem denso e tem um corte bem legal, eu acho que ele deixa a pele com um aspecto bem natural. Então eu apliquei em toda a área do rosto, porque eu vou desenhar em vários lugares agora. E eu acho que isso daí vai ajudar muito o produto que vem por cima aderir melhor e ficar mais certinho no lugar. E para selar essa base, para deixá-la mais sequinha, eu apliquei um pó. O pó que eu estou usando é o Studio Fix NC30, que é o meu mesmo também, que deu certinho no tom de pele da Ju. Eu apliquei em todo o rosto com um pincel fofinho, pincel desses de pó mesmo, como vocês podem ver. E já estamos com a pele pronta para o próximo passo. A Júlia estava empolgada para virar boneca já. Bom, antes disso, eu resolvi passar o blush com o mesmo pincel, aquele pincel que eu tinha usado para passar o pó, que na verdade ele não é o pincel de pó, ele era o pincel de blush e que eu estava usando para passar o pó. Eu passei um blush rosa, bem cheguei mesmo, porque boneca é assim mesmo, elas têm geralmente essa área mais marcada. E com pincel de esfumar e agora uma sombra preta, eu comecei a marcar e fazer uma sujeirinha nos lugares onde eu queria colocar os supostos buracos que a boneca vai ter, porque ela é uma boneca quebrada, então ela tem alguns buraquinhos assim. Eu fui marcando, coloquei um na testa, outro na bochecha, outro mais abaixo, na região perto do queixo, e um último na boca, que esse eu vou fazer depois, eu vou deixar para depois. Bom, com delineador em caneta, na verdade pode ser feito com delineador em caneta, pode ser feito com lápis. O delineador em caneta ele é bom porque ele tem a ponta fininha. Ou então um delineador em gel, que eu acho que ficaria ainda melhor, porque ele é mais escuro e fica mais mate. Eu prefiro, mas eu quis usar mesmo um delineador em caneta porque eu achei que seria mais rápido. A gente vai desenhar esses buracos. O importante é que o meio fique todo preenchido e depois a gente vai puxando os rabinhos, assim, as rachaduras do buraco para fora. Pode ser em formato de quadrado, ou formato mais triangular, o formato que vocês preferirem. O importante é que o meio sempre esteja todo preenchido e depois a gente puxe para fora as rachaduras laterais. Agora com um pincelzinho chanfrado e um jumbo branco da NYX, um lápis branco, né? Eu fui criando essa terceira dimensão no buraco do rosto da boneca. Não tem também uma regra, é só não, claro, não colocar em todas as extremidades do buraco, mas sim a gente vai escolhendo lugares e cantinhos para ir aplicando. E na parte de dentro também, eu passei o pincel na extremidade do lápis e depois fui encostando com batidinhas nos buraquinhos. Esse próximo passo eu peguei o jumbo preto da NYX também e passei por cima, porque eu senti a necessidade de deixar o buraco ainda mais escuro, que eu achei que o lápis não tinha feito isso, por isso a ideia de passar o delineador em gel que eu comentei lá atrás com vocês, porque eu acho que ele ia deixar tudo mais pretinho, sem a necessidade de passar um lápis preto por cima.
Agora a gente vai fazer a boca. Eu resolvi fazer uma boquinha de coração. A Júlia tem o lábio super ressecado. Esse batom, ele é um batom mate. É o Fleur Fabulous da MAC. Então, por isso a importância do balme, aquele balme que eu passei antes. E agora, como último passo, assim, dos buraquinhos, eu vou fazer um buraco na boca, porque eu acho que fica super fofo. A Melissa também fez, ela fez um pouquinho menor, mas eu achei que ficaria legal fazer assim, então eu também peguei a caneta delineadora e criei esse último buraquinho na boca. E o esqueminha do lápis branco foi o mesmo de antes. Eu peguei o pincel, passei na extremidade do lápis e fui contornando esse buraquinho para dar esse aspecto de terceira dimensão. Com paciência, gente, o pincel tem que ser mesmo pequenininho de detalhes, senão não fica tão legal. Agora eu tô passando uma sombra preta abaixo dos cílios inferiores para dar uma profundidade maior no olhar. É um passo um pouco complicado para a criança, pode ser que tenha criança que não consiga aplicar essa sombra aí, então dá para pular. E o cílio postiço. Se eu colocasse um cílio postiço muito grande, ia incomodar muito a Ju. Então eu cortei esses cílios e estou colando ele para fora, não estou colando ele na base dos cílios inferiores, gente, estou colando ele bem abaixo. E para quem quiser realmente usar os cílios inferiores, eu acho bem importante que seja feito dessa maneira, para não incomodar a criança. Agora eu tô usando o tão temido Curvex que todo mundo morre de medo. Eu pedi pra Júlia olhar pra baixo e com muito cuidado fui pressionando os cílios pra dar aquela levantadinha. Eu não vou colocar cílio postiço superior porque incomodaria demais, ela não tem costume. Então eu tô usando só uma máscara que ela tem duas etapas, na verdade. Essa branca que é pra alongar um pouco mais e a parte preta que é para escurecer essas fibras brancas que eu apliquei e para deixar os cílios um pouco mais marcadinhos. Depois eu voltei com aquela sombra preta para criar uma sujeirinha um pouco maior em volta dos buraquinhos da boneca. E basicamente isso foi tudo, gente. A gente terminou a parte do rosto. Agora eu fiz 2 rabos de cavalo, como vocês podem ver, um de cada lado. Prendi a franja um pouco de ladinho com um grampo, que na verdade depois ele nem ficou tão firme assim. Ele acabou meio que soltando um pouco. E com umas fitas que eu comprei numa loja de Rakuen Shop, essas que são bem baratinhas, eu fui decorando esses 2 rabinhos de cavalo que eu fiz na Ju. Fui dando laços e algumas eu deixava soltas e outras eu dava o lacinho. Eu achei que isso ficou super fofo, ficou bem com carinha mesmo de boneca, que a gente sempre vê que bonequinha geralmente tem fita na cabeça e tal. E daí, inspirada nas caveiras mexicanas, que eu acho maravilhoso e a Júlia também adora, eu resolvi colocar 2 flores no topo da cabeça. Essas flores são artificiais e eu prendi com um grampinho. Gente, eu achei que ficou muito fofo. Qual a opinião de vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Esse foi o resultado final da maquiagem dela. E galera do YouTube, tô de volta com o resultado final da maquiagem. O que vocês acharam? Escreve aqui embaixo porque eu quero ler. Eu adorei o resultado, eu achei essa maquiagem muito linda, gente. Olha essa flor aqui também, eu amo flor com esses lacinhos assim bonitinhos. Agora eu vou para a minha festa de Halloween. Gente, eu queria mandar um beijo para uma pessoa muito especial. Ela é bem pequenininha e acompanha o nosso canal desde o começo. Ela tem 5 anos, gente. É a Yasmin, prima da Rafaela Leão. E ela fez aniversário mês passado. Feliz aniversário atrasado, Yasmin. Um beijo pra você. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Cliquem muito em gostei pra mim, porque eu tive que ficar parada assim, ó, pra gravar esse vídeo. Mas foi muito divertido. Hoje é Halloween no Japão e é dia de doces ou travessuras. Só que no Japão não tem muitas essas coisas da gente ficar fazendo travessuras assim. Mas bem que eu queria tocar as campainhas por aí e sair correndo ou ganhar doces assim. Não esquecem de clicarem muito em gostei pra mim, porque isso é muito importante no canal. Eu tô de olho. Tô vendo, hein? Tô de olho em vocês. Já clicou? Se não clicar, eu vou ficar muito triste. Aí, agora eu tô feliz. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.